Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa videoaula. O tema desta aula será Sistema Respiratório com foco nas trocas gasosas. Então o tema desta aula é a hematose. Vamos então começar a nossa aula fazendo uma revisão da anatomia do sistema respiratório. Então aqui nós temos uma imagem que representa algumas estruturas. A faringe, como vocês podem ver, não está representada. Então vamos começar aqui da laringe. Então a laringe, onde ficam as cordas vocais. Logo depois nós temos a traqueia, que se ramifica em 2 brônquios. Cada um dos brônquios se ramifica também em diversos túbulos, que nós chamamos de bronquíolos, que ficam dentro dos pulmões, representados nessa imagem em azul. Ao final de cada bronquíolo, nós temos uma fina camada de células que formam os alvéolos. Os alvéolos, então, eles ficam nas terminações dos bronquíolos. Nesta imagem, nós não conseguimos visualizar os alvéolos. Nesta outra imagem, nós podemos ver como esses alvéolos são. Então, esta estrutura que eu estou apontando seriam os bronquíolos. Ao final dos bronquíolos, então, nós temos várias estruturas que parecem pequenas bolsinhas, que são os alvéolos, e ao redor desses alvéolos nós temos os capilares. Então, vários vasos sanguíneos do tipo capilar, que são muito finos, envolvendo cada uma dessas bolsinhas que nós chamamos de alvéolos. Mas como imaginar, o que seriam essas estruturas? Bom, então vamos imaginar então uma uva. Então nós temos aqui um cacho de uva. Essa estrutura aqui, o cabinho do cacho de uva, seriam os bronquíolos. E ao final de cada bronquíolo, nós teríamos, como eu estou apontando aqui, os alvéolos, certo? Então acho que agora fica mais fácil da gente conseguir imaginar o que seriam essas estruturas. Agora, como eu disse anteriormente, os alvéolos, eles são cobertos, tem em volta deles os vasos sanguíneos do tipo capilar. Então, eles têm vários capilares ao redor deles. Como eu faço, então, para imaginar isso? Pense, então, aqui no cacho de uva novamente, que seriam os bronquíolos. Ao final de cada bronquíolo, eu teria os alvéolos. Sabe quando a gente come uma uva e essa uva ela tá com um pouquinho de teia de aranha? Então, imagine cada uva cheia de teias de aranha ao redor dela, que seriam os capilares. Então, agora a gente consegue comparar então, a representação aqui desta imagem com o cacho de uva. Então, aqui o bronquíolo, aqui o bronquíolo. Ao redor, no final de cada bronquíolo, nós temos os alvéolos, representados aqui pela uva e aqui por essas bolsinhas. E ao redor de todos esses alvéolos, nós temos os vasos sanguíneos, representados aqui pela teia de aranha. Com isso, eu acho que facilita um pouco a visualização do que seriam os alvéolos, que estão dentro dos pulmões. Então agora vamos para o foco da nossa aula, que é entender como ocorrem as trocas gasosas nos pulmões. Aqui nós temos a representação de um alvéolo e de um capilar ao redor desse alvéolo. Podemos ver aqui as hemácias, certo? E é neste local, entre os alvéolos e os capilares, que acontecem as trocas gasosas, que nós chamamos de hematose. Então, para a gente entender como acontecem as trocas gasosas entre os alvéolos e os capilares, eu fiz aqui uma representação que eu vou explicar para vocês. Então, em verde aqui eu tenho as células que formam os alvéolos, certo? Então, aqui eu teria o interior de um alvéolo. Em rosa, eu fiz as células que poderiam formar a parede de um capilar. Então, aqui onde eu estou apontando seria o sangue no interior desse capilar. Então, o sangue venoso, ele está chegando ao coração e está sendo impulsionado pelo lado direito do coração aos pulmões pela artéria pulmonar. Esse sangue, quando ele chega nos pulmões, ele atinge, então, o capilar e ele chega rico em gás carbônico. Que esse gás carbônico, ele é preferencialmente transportado
pelo plasma, mas também o glóbulo vermelho pode transportar o gás carbônico. Eu não representei dentro do capilar, no sangue, o glóbulo branco, nem as plaquetas, porque o foco da aula é a troca gasosa, e as trocas gasosas acontecem com o envolvimento do glóbulo vermelho, que é uma célula que transporta gases. Bom, então o sangue que está chegando no capilar, ele é um sangue venoso rico em gás carbônico. E o ar que está sendo inspirado, que está chegando nos alvéolos, ele contém muito gás oxigênio. Logicamente que não tem somente gás oxigênio no interior do alvéolo, porque se nós lembrarmos, né, na composição do ar na atmosfera, 78% é de gás nitrogênio e 21% de gás oxigênio. Não representei o gás nitrogênio aqui, nem os outros gases, porque o foco é o gás oxigênio. Então, o que acontece é o seguinte, eu tenho uma maior concentração de gás oxigênio dentro do alvéolo em comparação com o conteúdo que está dentro do capilar lá no sangue. E eu tenho muito mais gás carbônico no interior do capilar em comparação com a quantidade que eu tenho de gás carbônico no alvéolo. Então, como há essa diferença de concentração, a tendência é o gás oxigênio que está mais concentrado no interior do alvéolo passar pelas células do alvéolo, pelas células do capilar e atingir o plasma, atingir o sangue. E o gás carbônico que está mais concentrado dentro do sangue do interior do capilar, de atingir os alvéolos. Então, vou mostrar esse processo para vocês. Então, o gás carbônico, ele passa, né, para o interior dos alvéolos, e o gás oxigênio, ele passa para o interior do capilar, atingindo, então, os glóbulos vermelhos, se ligando à hemoglobina, e o gás oxigênio ele é só transportado pelo glóbulo vermelho, né, não no plasma. Então, essa troca acontece por um processo chamado difusão, sem gasto de energia, e o envolvimento da concentração de gases, né, ok? Bom, no slide anterior eu mostrei para vocês então como que ocorre a trocas gasosas, né, entre os alvéolos e os capilares. Entretanto, eu não me atentei a dizer o quanto de gás oxigênio que entra quando a gente inspira, quanto dele consegue atingir os capilares. Então, olhando essa tabela, a gente consegue entender um pouco melhor isso. Então, olhando aqui no ar inspirado, eu tenho, né, na atmosfera 21% de gás oxigênio. Então, é isso que entra lá nos meus alvéolos. Agora, quando eu meço a quantidade de gás oxigênio no ar expirado, eu vejo que é expirado 16,4%. Então, isso quer dizer que nos alvéolos vai aproximadamente, né, para os capilares, um pouco mais de 4%. O resto de gás oxigênio é expirado. Então, não é todo o gás oxigênio que é colocado dentro do nosso meio interno, né, que consegue atingir os capilares. O gás carbônico agora, quando ele é inspirado, nós temos nos alvéolos 0,03% de gás carbônico, né? Agora, quando esse gás carbônico é expirado, quando ele é eliminado, quando nós vamos medir, né, no ar expirado quanto que nós temos de gás carbônico, nós observamos que isso aumenta muito, né? Aumenta para 4%. Então, o ar expirado tem mais gás carbônico e menos gás oxigênio, mas não quer dizer que vai ter zero de gás oxigênio, porque não entra tudo bem? Entra só uma parte de gás oxigênio em nosso corpo e nós temos um aumento considerável de gás carbônico sendo eliminado. Em relação ao vapor de água, o vapor de água aqui do ar inspirado é variável, depende do local, né, que nós estamos, e o ar expirado, ele é saturado de vapor de água, porque o ar expirado, ele é umidificado, né, ao sair. Então, vamos retomar mais uma vez. Então, aqui nós temos as células que formam os alvéolos, aqui as células que formam os capilares, e aqui o sangue no interior do capilar. Então, o gás carbônico, ele vai conseguir passar pela membrana da célula do capilar e do alvéolo e atingir o alvéolo para ser eliminado pelo processo de difusão. E o gás oxigênio que estava dentro dos alvéolos vai fazer o mesmo caminho, né, mas vai atingir, neste caso, o glóbulo vermelho, se associando à hemoglobina para ser transportado para o corpo. Então, o nome das trocas gasosas se chama hematose e o processo pelo qual os gases passam se chama difusão, que é sem gasto de energia. Nesta imagem aqui ao lado, eu tenho uma imagem real obtida pelo microscópio eletrônico, né, de transmissão,
E aqui eu estou representando similar ao que essa imagem está mostrando. Então aqui eu tenho uma hemácia, aqui está a hemácia. Aqui eu tenho as células do capilar, aqui eu tenho a célula do capilar. E aqui eu tenho as células do alvéolo, aqui eu teria as células do alvéolo. Então, podemos ver que é muito fina essa camada, certo? E os gases conseguem passar pela camada de células que formam os capilares e os alvéolos pelo processo de difusão. Então, o processo da troca de gases, né, se chama difusão. É um processo sem gasto de energia para nossas células, o que é muito interessante. Então aqui nós temos os alvéolos, vamos supor. Aqui teria uma grande concentração de gás oxigênio representado pelas bolinhas aqui em rosa. Então a tendência é o gás oxigênio ir para um local onde tem menor concentração desse gás. E aqui, que seria o capilar, eu teria uma maior concentração de gás carbônico. E a tendência do gás carbônico é ir para um local onde tem uma menor concentração de gás carbônico. Então, nesta outra imagem, podemos ver, né, então, que o ar inspirado entra nos alvéolos e o ar expirado sai. O ar inspirado vai ter uma grande concentração de gás oxigênio, que vai passar para os capilares, e os capilares que estão chegando vão ter uma grande quantidade de gás carbônico em seu interior, e esse gás carbônico ele vai passar para o interior dos capilares e vai ser expirado. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa aula. Espero que tenham entendido, então, como ocorre a troca de gases no interior dos nossos pulmões. E essa troca é tão importante porque nós precisamos, né, do gás oxigênio para nós termos energia nas nossas células, para nossas células poderem fazer a respiração celular. E com isso, elas obtêm energia. Então, é muito importante essa obtenção de gás oxigênio que acontece nos nossos pulmões. Mais uma vez, eu agradeço muito pela atenção de vocês e até a próxima aula. Obrigada.